Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Terminou agora há pouco o jogo pela Copa do Brasil, Vasco e Vitória. O placar foi de 1-1 e não tem coisas tão boas assim a dizer. O jogo foi muito mais ou menos, o segundo tempo foi muito ruim. Enfim, tem muita coisa para falar sobre esse jogo, sobre o Vasco em si e sobre o Cristóvão. Vamos lá. O Vasco ele foi a campo escalado com Martin Silva, Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo, Henrique. No meio, Jean, Douglas Luiz. Na frente, Nenê, Kelvin e seria o Wagner, mas ele sentiu a coxa. O que eu pensei na hora? Pô, o Cristóvão Borges vai colocar Guilherme Costa, um jogador novo, um jogador que tem gás e tem dado resposta no jogo. Mas o Cristóvão resolveu ir de escudeiro. Já não gostei muito, mas enfim. E na frente o Thales. Thales. Então, o que se sucedeu desse jogo? O Vasco no primeiro tempo tocava muito a bola, tentava girar, tentava se infiltrar, mas poucas vezes ameaçou o gol do Vitória. No início do primeiro tempo, o Nenê fez um ótimo lance, cruzou para dentro, o Thales deu uma cabeçada fraca que foi na mão do goleiro. O Thales não estava num dia bom, ele tem dado resposta nos últimos jogos, mas nesse jogo ele não jogou bem. No primeiro tempo em si eu não lembro de uma boa jogada do Vasco, de algo brilhante no jogo, algo muito bom. Os jogadores estavam meio na média, você via o Kelvin se esforçando muito, você via o Douglas Luiz se esforçando muito, mas nada muito criativo, nada coletivamente criativo. O Vasco dava um ou outro toque, mas na hora de criar coletivamente, não vingava, não acontecia. Mas o time ainda assim estava atacando, estava agredindo, estava tentando. Já no final do primeiro tempo, o Kelvin faz uma jogada em cima do lateral esquerdo do Vitória, que acaba derrubando o Kelvin, e nisso toma um segundo cartão amarelo, levando um vermelho. O Vasco vai para o intervalo sem fazer gols, fazendo uma partida mediana, mas com um jogador a mais em campo. Era promissor o segundo tempo do Vasco, porque ele estava com mais volume de jogo, estava chegando mais à área do Vitória. Não estava sendo conclusivo, não estava tendo chances claras de gols, mas estava com muito volume. Logo pensei, pô, a situação vai ficar boa para o Vasco. Com um jogador a mais, com esse volume de jogo, o Vasco pode fazer um gol, até dois, de repente até três, dependendo da situação, porque o jogo vai estar muito à feição do Vasco. Só que não foi assim. O Vasco voltou para o segundo tempo com a mesma formação, com um jogador a mais, e morreu. O time não fez nada de útil no segundo tempo. Pouco proveitoso, mole, os jogadores pareciam que estavam com sono, não via tanta agressão à área. O Vasco com um jogador a mais estava jogando pior do que quando estava 11 contra 11. É incrível isso. Como o time caiu de produção no segundo tempo. O time não estava criando, não estava chegando, não estava agredindo. Você não via nada de especial naquele time. As jogadas coletivas que já eram poucas no primeiro tempo, no segundo tempo quase inexistiram. Nesse meio que teve uma jogada que o Thales perdeu um gol incrível, o Nenê recebeu uma bola na esquerda, cruzou para dentro, o Kelvin, eu não sei se ele furou, se ele deixou a bola passar, e o Thales teve o gol livre, gol que atacante tem que fazer. E ele chutou a bola, ela caiu lá em Madureira. Foi muito longe do gol. Cara, é incrível, um atacante não pode perder um gol desse. Foi a melhor chance do Vasco com uma bola trabalhada, em futebol coletivo, e ainda assim o atacante perdeu o gol. Depois disso, o Vasco penou, não criava, não agredia, ficou no mormaço, girava a bola para cá, girava a bola para cá, muito lateral, nada acontecendo. E o Cristóvão fez a sua primeira mexida. Cristóvão que hoje estava num dia de Cristóvão, meu Deus do céu, como o Cristóvão me irritou. O Rafael Marques estava sentindo a coxa, então o Cristóvão fez duas mexidas logo de início. Ele tirou o escudeiro, colocou o Manga Escobar e tirou o Rafael Marques e colocou o Jomar. Jomar que eu achei que jogou muito melhor que o Rodrigo. Eu não estou dizendo que o Jomar é melhor, você pode gostar do Rodrigo, enfim, mas eu achei ele mais seguro na zaga. Ele tem lá algumas coisas que eu acho que tem que melhorar, mas eu achei que ele foi seguro na zaga. Eu achei que ele jogou melhor que o Rodrigo, pelo menos na minha humilde opinião. Enfim, o Manga Escobar finalmente estreou pelo Vasco e, nossa senhora, que estreia, hein? O Vasco continuava não produzindo, Vitória atacando. E num desses lances de ataque, a bola rebateu na área do Vasco, o Manga Escobar pegou a bola dentro da área do Vasco e driblou para dentro. Cara, isso é de manual. Dentro da área, não se dribla, não se brinca. Se você está próximo ou dentro da área, ou você espana o taco, ou você chuta,
ou você toca para lateral. Não tenta driblar dentro da área. Conclusão, ele tentou driblar para dentro, acabou se enroscando com o atacante do Vitória, caiu e pegou a bola, colocou a mão na bola, o juiz marcou pênalti. Escobar, que estreia, hein? Enfim, não dá para avaliar se o jogador é bom ou ruim por causa desse lance. Foi um lance infeliz na estreia dele, eu também não vi grandes coisas no futebol dele desde que ele entrou, mas enfim, foi um jogo muito atípico, não dá para avaliar esse jogador por esse jogo. Mas que foi de uma grande infelicidade, de uma falta de maturidade, driblar dentro da área e ainda colocar a mão na bola, foi. O Vitória cobrou o pênalti, fez o gol e o Vasco saiu atrás no placar. Conclusão, o Vasco foi correndo atrás do placar, tentou. Aí aos 37 do segundo tempo, o Vasco precisando correr atrás do placar, o Cristóvão só me faz uma substituição aos 37 do segundo tempo. Tira um atacante para colocar outro, tira o Kelvin para colocar o Muriqui. Lembrando que o Vasco tinha um jogador a mais em campo, desde o início do segundo tempo. É para se pensar? Conclusão, o Muriqui não acrescentou muito, teve pouco tempo para jogar, o Vasco não estava indo bem, mas acabou achando um pênalti. A bola foi tocada para o Nenê dentro da área, o Nenê pegou a bola, sendo que ele foi traçado por trás pelo zagueiro do Vitória. E o Nenê caiu dentro da área. Muita gente veio me questionar se isso não era pênalti, porque era pênalti, se a falta não foi dentro da área, enfim. Vou explicar para vocês. Mesmo que a falta comece fora da área, se ela terminar dentro da área, é pênalti. A falta é marcada onde ela terminou. Por isso foi pênalti nessa jogada. De fato, a falta começou fora da área, mas ela terminou dentro. Por isso foi pênalti. O Nenê cobrou com a maestria de sempre, fez o gol e deu 1-1 para o Vasco. Enfim, o jogo acabou, muito protesto, muito xingamento, Cristóvão hostilizado, Eurico hostilizado. Enfim, foi uma lástima, Bem, é difícil avaliar quem foi o melhor jogador em campo. Eu acho que todos os jogadores jogaram abaixo da média. Até jogadores que costumam jogar muito bem, não jogaram tão bem assim. O Douglas Luiz, que eu acho que jogou bem. O Kelvin, que eu acho que jogou bem, apesar de muita gente ter falado que ele pipocou muito, que ele não jogou bem, que as jogadas não fluíam com ele. Mas ele estava tentando. Enfim, é difícil para mim escolher um jogador. Eu acho que ninguém jogou tão bem para ser escolhido o melhor jogador em campo. Eu vou colocar o Douglas Luiz, porque eu acho que ele faz a bola girar, enfim. Mas eu não acho que tenha sido muito melhor que os outros. Eu só acho que é uma peça que acrescenta. Enfim. Pior em campo, eu não sei se eu coloco o Manga Escobar pelo pênalti infantil que ele cometeu. Teve muitos jogadores que eu não vi jogando tão bem assim, então também é difícil. Mas eu vou dar o pior em campo pro Thales, porque o gol que ele perdeu não é um gol que um atacante perca. A bola sobrou a feição para ele, ele chutou aquela bola na lua. Eu falei em outros vídeos que o Thales estava melhorando, que o Vasco tem ganhado seus jogos com gols do Thales, mas assim como eu não perdoei o Andrezinho, que é um jogador que eu gosto e não jogou bem no último jogo, eu não vou perdoar o Thales agora. É um jogador que está evoluindo, mas que perdeu um gol feito para um atacante. Para mim, atacante não perde esse tipo de gol. E sobre o Cristóvão, que foi tão hostilizado pela torcida, foi justa essa hostilização? O Cristóvão foi tão mal assim? Cara, vou apresentar algumas coisas para vocês. Eu não vou falar se ele foi bom ou mal. Eu vou apresentar alguns fatos e vocês decidem. O Cristóvão começou o jogo sem o Wagner, tendo a oportunidade de colocar um jogador na esquerda. Eu queria o Guilherme Costa. Ele optou pelo Escudeiro. O Escudeiro não rendeu e foi substituído pelo Manga Escobar, que acabou cometendo pênalti. Fatos do jogo. Mas talvez não seria melhor testar outro jogador ali? O Escudeiro era a melhor opção para estar na meia esquerda? No segundo tempo, o Vasco estava com um jogador a mais. O Cristóvão não fez nenhuma adequação tática, não fez nenhuma mudança que colocasse o Vasco em vantagem. O Vasco continuou com o mesmo esquema de jogo, com um jogador a mais. Um técnico não tem essa função de melhorar a qualidade do time dependendo das circunstâncias do jogo? As circunstâncias mudaram, o time estava com um a mais, não dava para ser mais ousado, não dava para tentar alguma coisa diferente, de repente adiantar alguns jogadores, ou colocar um jogador mais adiantado ou um mais criativo. O Cristóvão, com o time precisando vencer atrás do placar, só foi fazer a alteração para colocar o Muriqui no lugar do Kelvin aos 37 do segundo tempo.
37 do segundo tempo, com o time precisando vencer, com um jogador a mais. Não demorou muito? Enfim, parece que eu tô querendo queimar, que eu tô querendo dizer só coisas ruins dele. Mas é difícil eu pensar em alguma coisa boa para dizer que ele fez em campo. O time empatou, beleza, mas isso não tira tudo de ruim que aconteceu. Empatar com o Vitória em São Januário com um jogador a mais não é mérito. Desculpa, não é mérito. E eu não tô depreciando o Vitória. Eu só tô falando que o Vasco tinha uma feição em um time bom o suficiente, no meu entendimento, para levar uma vantagem sobre o Vitória dentro de casa com um jogador a mais. No meu entendimento, pelo menos deveria ser assim. Enfim, o que fica de saldo disso tudo? O Vasco vai para o segundo jogo contra o Vitória lá no Barradão. Os resultados são: o Vasco precisa vencer o jogo por uma vitória simples ou qualquer empate com mais de 2 gols de diferença. Ou seja, 2-2, 3-3, 4-4, enfim. Se for 0-0, é do Vitória. Se for 1-1, são pênaltis. Enfim, ou o Vasco vence ou empata por mais de 2 gols de diferença. Espero eu que o Vasco vença o próximo jogo. Talvez tenhamos a estreia do Luiz Fabiano. Não sei qual é a situação referente a Cristóvão, mas eu acredito que ele fique. Tem também isso. O Eurico ele não tem costume de demitir os técnicos. Ele costuma insistir. Ele tenta, ele vê até onde a paciência do torcedor dá. A paciência do torcedor, pelo que eu percebi, não está indo muito longe. Enfim, se o Cristóvão não passar na segunda fase da Copa do Brasil, eu não sei se o Eurico segura a pressão da torcida não. Porque tem muita gente que vai pedir a cabeça dele. E mesmo que ele faça jogos maravilhosos, não sei não. Enfim, mas me diz você, o que você achou desse jogo? Quem foi o melhor e o pior jogador em campo? E o Cristóvão, você ainda acredita no trabalho do Cristóvão? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário, ok? Eu quero falar também para vocês, caso vocês queiram comentar alguma coisa do jogo, sugerir, fazer qualquer coisa, vai lá na página do Vascaíno Sincero, comenta lá com o Proença, que é quem cuida da página do Vascaíno Sincero, que lá ele dá os toques para vocês, para quem quiser participar do canal sobre alguma coisa, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral, e é isso aí, beleza? Então, valeu, falou, até mais.